Rose, a gente fez uma coluna ontem falando sobre a situação lá de Tabatinga. Aconteceu uma chacina por lá, 7 pessoas com idade entre 17 e 27 anos foram mortas após o assassinato de um policial militar, o PM Michael Cruz. E aí, a gente criticou, inclusive falou sobre a questão dos órgãos de investigação não estarem atuando de forma mais contundente, num assunto que é muito sério, que é bárbaro. E agora, um órgão internacional se manifestou, como você noticiou aqui no seu blog. A Organização Internacional de Direitos Humanos Human Rights Watch pediu informações ao governo do Amazonas sobre as medidas adotadas para investigar e punir os responsáveis tanto pela morte do sargento da PM, quanto das 7 pessoas com idade entre 17 e 27 anos lá em Tabatinga, hein, Rose? Internacional que você citou, ela investiga denúncias de violações de direitos humanos. E aí, nesse documento que foi encaminhado para o governador Wilson Lima, com cópia para o secretário de Segurança Pública, Bonates, eles instam o governo, quer dizer, eles exortam o governo a agir, a atuar com urgência para investigar e elucidar os fatos da morte do militar e também da morte dos jovens e assegurar medidas que garantam a segurança das famílias das vítimas em Tabatinga, para que possam, com segurança, auxiliar as autoridades a esclarecer os assassinatos dos jovens e do policial. Isso aí, como a gente tratou ontem, além de ser uma das ações mais brutais que eu já vi, eu não sei o grau de desumanidade, né? Quando a gente vê as fotos e lê os detalhes daquela ação, Rafael, assim, é difícil acreditar que um ser humano seja capaz desse ponto de tortura. E aí é quando envolve a suspeita de que agentes públicos que tocaram esse tipo de conduta. Isso é muito, muito, muito grave. Muito grave. Os detalhes de uma ação que possa ter respingado também num território internacional, no território de um país vizinho de fronteira. Isso tem todos os ingredientes de escândalo e de gravidade que acabam, não poderiam resultar em outra coisa. Essa ONG está acionando o governo, mas certamente tomará outras medidas. Para além disso, é possível que haja outros tipos de problema para o governo do Estado, em função do seu próprio posicionamento sobre esse caso, né, Rafael? A gente já tratou sobre isso ontem, eu vou ser mais rápido, porque hoje é um pinga-fogo, a gente tem muitos assuntos aqui para tratar. Sim, exatamente. Tem algo muito interessante acontecendo, uma movimentação, né? A gente já falou então sobre essa questão lá de Tabatinga, mas tem uma movimentação que está acontecendo e que a gente vem noticiando, você noticiou no blog lá, a gente vem repercutindo também, que é a possível reabertura da CPI da saúde aqui na Assembleia Legislativa, né? Parece que vem ganhando força, inclusive ganhando novos adeptos, é isso mesmo? Sim, mas antes dessa questão da CPI, a questão da Assembleia que é preciso que a gente registre, Rafael, é sobre a convocação que foi apresentada ao comparecimento do secretário Bonates, o secretário da pasta de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. Essa convocação ela foi transformada num convite lá na Assembleia Legislativa por uma atuação da base e também da oposição. Me parece que a oposição não tinha votos suficientes, são 8 votos para convocá-lo, ainda a respeito daqueles problemas que aconteceram em Manaus, né, na atuação ali das facções criminosas no início desse mês, do mês passado, digo. E essa convocação foi transformada num convite para ser algo menos constrangedor, uma medida que geralmente, nas conveniências políticas, né, nas conversas políticas, isso ocorre. Só que o secretário de Segurança simplesmente não foi à Assembleia Legislativa, não atendeu o convite há 2 dias atrás. Isso causou uma série de constrangimentos ali. O que eu pude apurar é que a oposição, quando foi questionar a base, né, o responsável na base a respeito dessa postura, para aquilo não ser uma convocação e sim um convite, o deputado da base ficou sem respostas e disse que tentou ali as forças de lideranças dentro foi que você sabe como o Bonates e ele simplesmente não foi. Agora sim, Rafael, um secretário de Segurança Pública envolvido nos escândalos que a sua pasta gera em relação à segurança, e não é de hoje, né? Que ninguém do governo consegue convencê-lo a atender um convite na Assembleia, a mudar um discurso, a ter uma postura que possa causar menos danos ao governador do Estado. E uma
Assembleia Legislativa que não consegue levar e que simplesmente aceita essa resposta do secretário. O secretário é convidado e não comparece a um convite da Assembleia Legislativa. Eu não sei o que é pior, né? O secretário demonstra ser um super secretário realmente muito forte, acima das autoridades mais altas desse Estado, porque o governo do Estado tem a sua autoridade, né? E precisa, nessas articulações políticas, fazer com que seus secretários atendam e não deixem sua base na mão. A Assembleia Legislativa, por sua vez, quando deixa por isso mesmo, eu acho que é algo muito ruim para a imagem da Assembleia. A Assembleia tem seu poder e a sua função. Aliás, esse assunto, desde sempre, deveria estar no âmbito da Assembleia em debate. Não estando lá e o secretário ignorando esse convite, eu acho que a Assembleia está muito desmoralizada, né? Para além disso, eu consegui apurar aqui algumas informações e descobri que o presidente da Assembleia, o deputado Roberto Cidade, demonstrou muita preocupação com a questão da segurança e também com o fato do secretário Bonatti não ter aceito esse convite da Assembleia Legislativa. E que hoje está na pauta dele levantar informações ali na Assembleia e na Comissão de Segurança, por que o secretário não aceitou e não compareceu à Assembleia para prestar esclarecimentos sobre todas essas questões que envolvem a segurança pública no estado do Amazonas.